Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro, aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para vocês. Vou falar para vocês se o Lucas Evangelista pode ser o novo reforço do Corinthians. Vou revelar aí comentários do próprio atleta para vocês e como está essa negociação. Carlos Miguel. Por que esse bendito Carlos Miguel ainda continua jogando no gol do Timão? Vamos falar também sobre a partida de hoje e o que nos aguarda aí nesta zona de rebaixamento e como o Corinthians está agindo com o mercado da bola. Vou trazer agora essas informações para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Por favor, fiel, chegando a 30 mil inscritos, vou sortear duas lindas camisetas dessa aqui para vocês, tá? Chega de enrolação. Já se inscreveu, já deixou o seu like, então vamos lá, tá, fiel? Porque o Corinthians jogou ontem contra o Atlético Goianiense, time que está na zona de rebaixamento, time que vai brigar para não cair e foi uma verdadeira bosta. É assim que eu vou falar, vou ser realista e isso não me faz mais nem menos corintiano do que vocês ser realista nesse canal. A única coisa boa que eu vi nesse jogo, o único ponto bom, foi o Yuri Alberto que voltou a fazer gols todos os jogos. E o Roberto está sendo aí um divisor de águas no Corinthians. Tá lembrando aquele Roger Guedes na época que ajudou o Corinthians a não cair para a segunda divisão. O Corinthians segue a mesma cartilha do ano passado, fiel. Mal, jogando mal, até que a gente vai se ver aí num certo momento que a gente vai se ver numa tremenda responsabilidade, precisando ganhar jogos para não cair para a segunda divisão. Mais um ano que não disputamos título, nossas chances é zero de título no Campeonato Brasileiro. E vamos realmente brigar para não cair, porque eu vi um time totalmente apático, vi um time sem alma, vi um time sem coração. Parece que eu estou vendo um Corinthians desanimado de jogar bola. Estou vendo um Corinthians totalmente apático. Não sei, hoje, na atual situação, se o Corinthians tem salário atrasado, se o Corinthians tem direitos de imagem atrasado. Inclusive, já perguntei para as pessoas com qual trabalho e vou trazer amanhã para vocês, ou se está tendo algum tipo de panelinha, porque eu não estou conseguindo ver a vontade do jogador jogar bola. Cara, com exceção do Yuri Alberto, que corre pra caramba, tô vendo um Corinthians totalmente apático dentro de campo e não é agora, isso já está acontecendo faz tempo. Então, o Corinthians precisa urgentemente desse meio do ano, dia 10 de julho, abre o mercado da bola e se a gente não contratar, fiel, se o Corinthians não contratar, a nossa chance, a nossa probabilidade, ela é gigante de cair para a segunda divisão, tá? Então, para falar mais um pouquinho sobre esse jogo, porque não tem muito o que falar, fiel, é esse time aí mesmo que vocês estão vendo, é um catado em campo, vamos dizer assim, é um time sem criatividade nenhuma, tirando o Yuri Alberto. Queria falar para vocês sobre o Carlos Miguel, tá? Por que esse cara... Tem umas coisas que eu não entendo. Por que esse caralho, esse bosta desse Carlos Miguel tá jogando no gol do Corinthians ainda? O cara já não tá mais no Corinthians. O cara já falou que quer sair. O cara já era. Ele não vai ficar, Carlos Miguel. É informação desse canal. Carlos Miguel não é goleiro do Corinthians, fiel. Não é mais. Por que ele tá jogando? Por que não colocou o Donelli? Ah, corintianeiro, o Donelli não está preparado para arcar o gol do Corinthians. O Corinthians poderia até ter perdido ontem se não fosse o Carlos Miguel, porque ele é um excelente goleiro. Mas ele cuspiu na cara disso aqui, ó. Quem gospe na cara dessa instituição aqui, eu quero que vaza, meu irmão. Desejo toda a sorte do mundo para ele, porque ele é ser humano assim como eu. Ah, alguns vão falar aqui, corintianeiro, mas ele está procurando o melhor salário, o melhor contrato. Fiel, o Corinthians colocou ele como titular. O Cássio é o maior ídolo do Corinthians. O maior de todos. Vocês sabem a repercussão que deu para o Carlos Miguel assumir essa titularidade. Menos de 30 dias como titular, o cara gospe na cara do Corinthians. É lógico que ele tem que procurar o que é melhor para a vida dele, mas a partir do momento que o Corinthians abriu mão de muitas coisas para ter ele como titular, que a torcida o bancou, que a torcida confiou, que a diretoria confiou, que a comissão técnica confiou, o cara menos de 30 dias fala, não tô nem aí com isso aqui, eu tô vazando. É errado. Totalmente errado. E já que ele não vai ficar também, a gente tem motivos futebolísticos para isso. Porque o que adianta ele continuar no gol do Corinthians? Você tem que começar a dar ritmo, você tem que começar a dar confiança pro Donelli, até o Corinthians contratar um goleiro, porque é o nosso goleiro hoje titular que vai substituir o Carlos Miguel. O mais preparado é o Donelli. Então deixa o moleque jogar, para ele já ganhando confiança, para ele ver o que é jogar alguns jogos como titular. Porque na minha opinião, se o Donelli não puder assumir o gol do Corinthians, ele nem devia estar lá.
Então ele nem devia estar lá. Óbvio que, na minha opinião, o Donelli não está preparado para ser titular, mas tem que estar apto a jogar uma partida de futebol, tá, fiel? E o Corinthians já deve começar a ir no mercado da bola para procurar um goleiro bom. Não é Ivan que contratou daquela vez, não. Um goleiro que chega e assuma a responsabilidade. E é assim que o Corinthians tem que fazer de hoje em dia. Trazer jogadores contundentes. Trazer jogadores que chega e resolva a situação do time. Não é apostas. Não é o Eric Pulga que vai nos salvar. Não é outra aposta que vai nos salvar. É jogadores bons. E se o Corinthians não contratar, irmão, a gente corre sério risco de cair para a segunda divisão. Então o Corinthians tem que rever esse método dele e utilizar um jogador que não vai ficar no Corinthians. Eu garanto para vocês, Carlos Miguel não será jogador do Corinthians. Então não tem motivo para ele continuar jogando. Inclusive, eu nunca defendi aqui, vocês sabem, cara, eu prego o pau na renovação e transparência todos os dias. Mas tem uma coisa que o André Sanches, ele tinha culhão. Porque na época do Romero, que ele não queria renovar com o Corinthians, eu não sei se renovo, eu não sei, tô achando que vou embora. Pra mim ficar eu tenho que ganhar tanto. Pediu na época um salário exorbitante. Sabe o que o André Sanches fez? Então a partir de hoje você não joga mais, você não vai ficar, então você vai treinar separado. O cara ficou, fiel, quase 6 meses treinando separado, o Romero. Não, ele foi embora um pouco antes, desculpa. Ficou quase 2 meses treinando separado e depois foi embora do Corinthians. Então, você quer ter responsabilidade, porque isso aqui não é bagunça, irmão. Isso aqui é o maior time do Brasil. Você não quer? Então, beleza, então. Vai treinar separado. Nem viajar você vai. O cara vai ficar treinando separado, certo? É o que eu acho que tem que fazer. Não só porque ele cometeu, na minha opinião, que ele cuspiu na cara do Corinthians, mas com qualquer jogador que fala, eu não fico no Corinthians a partir de tal dia, ou eu quero sair daqui, não tô bem aqui, então você tem que pôr o cara para treinar separado, porque ele não tem motivação nenhuma mas em fazer uma grande partida ou demonstrar que tem capacidade de continuar na titularidade. Cara sem motivação para jogar, na minha opinião, é um a menos, apesar que ele é um bom goleiro, fez ótimas defesas ontem, mas o Corinthians tem que pensar com mais carinho a respeito dessa situação. E eu quero que vocês comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente ao Carlos Miguel, tá? Porque agora eu quero trazer uma informação aqui para vocês, fiel, do seguinte, tá? O Corinthians... O Lucas Evangelista, vamos falar melhor assim, tá? Ele deu declarações sobre a sondagem do Corinthians, fala que já conversa com o time aí mais ou menos há uns 3 a 4 meses já que o Corinthians está sondando. Não sou eu que tô falando, é o Lucas Evangelista, tá, fiel? Aí vem aquele papinho que todo jogador diz, olha, eu tô muito feliz aqui, mas a gente não pode negar, né? Eu seria hipócrita em dizer, palavras do Lucas Evangelista, seria hipócrita em dizer que eu não vou analisar a proposta, porque se trata do Corinthians, todo mundo sabe a grandeza do Corinthians, e eu deixei essa situação na mão de Deus. Cara, quando o jogador começa com essas frases, com essas conversinhas fiadas, é porque realmente existe algo aí, e eu fui consultar, obviamente, para trazer a informação mais concreta para vocês aqui, como vocês merecem, tá? Inclusive, já trouxe em vídeos anteriores. O Lucas Evangelista, ele é um alvo muito querido do Corinthians, é um alvo que o Corinthians quer muito. O Corinthians já tentou a sua contratação lá no passado, tá, fiel? Tentou até envolver jogadores aí com o Red Bull Bragantino e teve uma negativa do Red Bull Bragantino. Agora, no meio do ano, o Corinthians vai tentar sua contratação novamente e volta a repetir a mesma informação aí de 2 semanas atrás. O Lucas Evangelista vê o Corinthians com bons olhos. O Lucas Evangelista tem uma proposta em mãos do Corinthians de salário, de tempo de contrato. Basta o mercado abrir a decisão do jogador de aceitar o sim ou não. Fiel, agora já é opinião, não informação. Eu acredito muito que o Corinthians vá contratar o Lucas Evangelista, porque a partir do momento que o jogador entra no meio de uma negociação entre Red Bull, Bragantino e Corinthians, e tanto para o seu empresário, olha, eu quero jogar no Corinthians, aí a situação muda completamente, porque em toda negociação a vontade do jogador ela é muito importante. Ela não é a principal, porque existe direitos federativos e um contrato a ser cumprido, mas é predominante a vontade do jogador em querer sair ou não. É aquilo que eu falo, o cara não está satisfeito aqui, que motivação você tem em manter um cara que quer sair? Nenhuma. É o mesmo que acontece com o Carlos Miguel. Lucas Evangelista, pelo contrário, tá, fiel? Já está há muitos anos lá, tem que procurar algo para sua carreira. O Corinthians é outra vitrine, é outro status, é outro clube, mesmo jogando mal, tem uma dimensão enorme de grandeza. Corinthians aí, que fiel, tá anos-luz acima do Red Bull Bragantino, e eu tenho certeza que o Lucas Evangelista aí
vai vir e vai ser um bom jogador, tá? Então eu acredito muito na contratação desse atleta no meio do ano. Mas corintianeiro, se o Corinthians trazer o Lucas Evangelista, então a gente pode esquecer o Hernani? Não, Fel. Hernani é outro jogador que interessa muito ao Corinthians. Tem negociações já avançadas com o atleta, tá? Avançadas com o atleta. Corintianeiro, mas você disse aqui que tá fechado. Na minha opinião, está fechado com o Lucas Evangelista. Tá tudo certo. Aí já é informação. O Lucas Evangelista já aceitou. Ele já queria vir antes, fiel. Só que é aquela bendita assinatura no contrato. Vocês lembram o que aconteceu com o Lucas Veríssimo? Vocês lembram o que aconteceu com o Mateuzinho? Temos que aguardar aí realmente o meio do ano para ter assinatura no contrato. E são posições diferentes. O Hernani é um volante de mais contenção. Não que o Lucas Evangelista não marca, mas ele é um jogador aí bastante ofensivo e vai nos ajudar muito se vier a completar este meio campo do Corinthians. Fiel, eu quero que vocês comentem sobre este vídeo, tá? Quero muito saber a sua opinião referente a tudo que está acontecendo, sobre Carlos Miguel, sobre a atuação do time de ontem, sobre o Corinthians estar na zona de rebaixamento, deixando de somar contra times pequenos, e sobre a possibilidade do Lucas Evangelista vir e os comentários que o Lucas Evangelista deu aí para o GE. Comentem que eu quero saber a sua opinião, quero agradecer demais a sua presença aqui, muito obrigado mesmo. Amanhã 11h30 da manhã estamos com um vídeo aqui para vocês e vai Corinthians!